Será que tem algum jeito de fazer uma orquídea que está praticamente morta voltar à vida? Fazer uma planta que está super desidratada, sem folha, secando tudinho, sem nenhuma raizinha? Será que dá para fazer essa planta brotar novamente, se desenvolver de novo, né? E em um curto período de tempo ela tá se desenvolvendo verdinha e super bonitinha igual essas aqui? Pois é, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo isso. Vou mostrar uma técnica bem legal. Na verdade é um conjunto, né, de técnicas aí que vai fazer a sua orquídea que está quase morta, né, praticamente morta aí, voltar à vida, voltar a brotar e enraizar. E a gente vai estar fazendo isso hoje com esse Dendrobium, pessoal. Olha a situação que essa planta se encontra. Ele chegou aqui para mim, pessoal, para eu estar salvando ele e olha isso. Tá vendo? Os brotinhos novos, ó, praticamente secaram tudo. A cada brotinho que saía, secava. As raizinhas, ó, praticamente tudo seca, os bulbos dele foi desidratando, né, tá quebrando aí, as folhas manchadas com ataque de ácaro. Então assim, a planta tá em uma situação que a maioria das pessoas jogaria fora, né, falava, ah, não tem jeito mais isso, toda vez que brota morre, a planta não emite nenhuma raiz nova, nada, né, não vai pra frente, só vai desidratando e secando a cada dia. Pois hoje eu vou mostrar para vocês que uma planta nessa situação e até em situações piores, vocês vão conseguir fazer elas voltarem à vida, fazer essas plantas se desenvolverem novamente, né? E rapidinho ela tá cheia de brotinhos e raizinhas novas aí. Então, se você quer descobrir como que a gente vai fazer isso, acompanha o vídeo aí até o final. Mas antes, vai curtindo, compartilhando. Não esquece de se inscrever para mais dicas e bora pro tema de hoje. Então vamos lá, pessoal, ó, primeira coisa, né, vou mostrar aqui para vocês mais em detalhe a situação que a planta se encontra. Eu molhei ele um pouco, que geralmente é uma dica aí para vocês. Para estar replantando orquídea que tá plantadinha e muito enraizada em vasinho de barro, esses vasinhos de cerâmica, é legal vocês molharem bastante, porque facilita a retirada da planta, tá? Então eu joguei uma aguinha aqui na planta, mas olha só a situação que ela tá. Tá vendo? Todos os brotos, olha só, esse broto aqui tava super bonito, grande, né? Secou, a planta bem desidratada, igual eu mostrei pra vocês, a maioria das raizinhas, ó, apodreceu tudo, tá vendo? Então isso aqui, ó, muita gente jogaria fora, né? Muita gente acaba desistindo, ah, não vai pra frente, sempre que brota, morre, seca o brotinho, então vou jogar fora porque não funciona, né? Não vai pra frente nem pra trás, fica toda a vida a mesma coisa. Só que assim, ele tá com alguns brotinhos aqui, tá vendo? Que veio quebrados, ó. Então a plantinha tá bem feinha, bem judiada, tá vendo? Precisando urgentemente de uma troca de substrato. Isso aqui, gente, eu falo pra vocês, não deixa a orquídea em substrato velho, porque é isso que acontece. Vai passando o tempo, ele vai danificando as raízes, a planta não vai pra frente e vai aumentar as chances de apodrecimento, principalmente nos brotos, né? Então isso aqui é meio que um resultado de não trocar ela de substrato, deixar toda a vida, né, do mesmo jeito. É bem legal aí para vocês estarem tomando cuidado, né, para que as suas plantas não cheguem nessa situação. Mas enfim, se você tem qualquer orquídea, esse é um Dendrobium, tá? Mas qualquer planta que tá feia, que sempre que brota, seca, não vai para frente, né? Você não consegue mais saber o que fazer para que aquela planta enraize ou emita algum broto novo. Acompanhe e faça tudinho que eu vou mostrar nesse vídeo. São muitas dicas, tá? Então pode ficar um vídeo um pouquinho longo, mas depois de fazer tudo isso, eu tenho certeza que qualquer orquídea sua, por mais que ela esteja assim bem próxima de morrer, vai emitir um broto, vai emitir raízes e vai se recuperar, tá bom? E aí então vamos lá, o primeiro passo, a gente vai retirar ele aqui desse vasinho. Ele tá muito enraizado, gente, então essas raízes que já estão praticamente secas, né, vão estar sendo praticamente tudo danificado, não tem problema nenhum. Agora, pessoal, para poder acelerar um pouquinho mais o vídeo, né, eu simplesmente vou retirar ele do vaso e vou estar tirando todo o substrato velho das raízes, tá? Isso é bem importante. E, gente, como ele é uma planta que já está muito enraizada, fica um pouco mais complicado de retirar o substrato. Então, eu vou pausar o vídeo aqui para terminar de limpar essas raizinhas, tá vendo? Eu vou tentar limpar o máximo aqui em cima, né, e aqui embaixo também. Aqui foi quase tudo limpo, tá vendo? Olha só como é que fica, gente. Apodrece praticamente quase que tudo, né? Então, por isso que eu falo, não deixem nesses substratos para não ter esse tipo de problema. E muita gente que às vezes, né, vai fazer isso aqui, a maioria das raízes já estão secas, já estão mortas. Então, assim, o principal é vocês limparem
todo esse substrato que tem aí e evitar de lavar, tá bom? Então limpar aí o máximo que puder sem ficar lavando as raízes, porque isso pode atrapalhar na recuperação dessa orquídea que, né, a gente tá tentando salvar, entendeu? Então eu vou limpar aqui e já volto. Gente, olha só, dei uma pausinha aqui, né, de limpar as raízes para a gente fazer o próximo passo, que é simplesmente a gente tirar toda a parte que tá podre da planta. Então, todas essas frentes de brotinho aqui, ó, que secaram e que apodreceram, a gente tem que cortar tudo, tirar tudo, porque senão vai continuar, entendeu? Aí eu vou estar retirando aí, vai sair um pouco de raizinha, né, porque alguns deles já estavam enraizando e vai ajudar também a tirar um pouco mais do substrato velho, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês verem mais em detalhe. Eu acho que vai dar para ver direitinho, tá vendo? Então, ó, pega um estilete, vem aqui, ó, 2 brotos mortos, tá vendo? A gente vem aqui e pode cortar, sem dó, não tem problema não. Se não tirar essas partes que estão afetadas, a planta não vai se recuperar, entendeu? Então, ó, vem aqui, tira, e assim a gente vai fazer com todos eles. Tá vendo que tem bastante raiz aqui, ó, deles que morreram, raízes velhas. E aí a gente vai puxando com cuidado, às vezes demora fazer esse processo, né, de tirar tudo que tá podre, todos os brotinhos que morreram. Mas ó, mais um aqui para vocês verem. Tá vendo, ó? Vem aqui, corta. Tá feito, né? Sempre é bom vocês fazerem um corte, gente, que dá pra ver que a podridão acabou. Então, vocês podem ver aqui, ó, que esse aqui eu cortei, mas continua podre, tá vendo? A gente vai ter que sacrificar até esse bulbo aqui inteiro, ó, para que essa podridão não continue. Que vocês podem observar que esse bulbo aqui, ó, ele tá praticamente apodrecendo junto, tá vendo? E aí, a gente vai cortando assim, ó, e retirando todas essas partes que já apodreceram da planta. Tá vendo ali que o pé desse bulbo já apodreceu, já morreu? E aí assim a gente faz ao longo, né, ao redor dela todinha aí, todas as partes que apodreceram e que secaram, a gente vai cortando para limpar e deixar só a parte saudável que ainda tá verde, tá? Ó, vai fazendo aí. Essa aqui eu acho que vai ter que dividir ele, não vai ter jeito, tá vendo aqui? Porque ela tem muitos brotos aqui no meio e para cortar vai ter que abrir essa parte aqui. Enfim, vou começar a cortar esses aqui da beiradinha e aí eu já volto para mostrar para vocês, tá? Talvez algumas pessoas vão falar assim, ah, mas não precisa cortar o bulbo, né? Corta só a parte que tá o brotinho que tá perfeito. Olha só a situação que tá esses bulbos, ó, que estão próximos, tá vendo? Dos brotos que apodreceram. Então aqui em cima tá verde, tá bonitinho, a gente acha que tá tudo bem, mas olha a situação. Então isso aqui tudo, ó, a gente tem que eliminar, porque senão a planta não vai se recuperar de jeito nenhum, tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês, corta, não precisa ter dó não. Pra você conseguir salvar essas partes afetadas aí, ó, por podridão, né? Às vezes tá rachada e começou a apodrecer e secar, tem que tirar, porque senão não vai adiantar. A gente vai fazer o replante, faz isso tudo, se não tirar as partes afetadas, vai continuar do mesmo jeito, tá bom? Pessoal, olha só, terminei de limpar. Para a gente fazer a limpeza e tirar as partes que estavam apodrecendo, né, aqueles brotos que já estavam secos e apodrecidos, eu precisei dividir a planta, né, e aí a gente meio que dividiu ele em 3, tá vendo? Mas na hora do plantio eu vou colocar todos juntos, tá? E vai fazer a mesma moita, a mesma toceira, só que o importante mesmo é não deixar essas partes podres, porque senão não adianta de jeito nenhum, vai continuar. Depois disso, a gente pega canela em pó, né, ó, vai pegar um pouquinho de canela em pó e vai jogar ali no pezinho da planta, em todas as partes que a gente acabou arrancando um pedacinho, tá? Pode jogar por cima assim tudo, não tem problema não, para não ter risco de nenhum fungo, né, e de nada continuar afetando essa plantinha, ó. Teve alguns bulbos que eu tive que cortar bastante, porque estavam praticamente tudo podre, sabe? A podridão já estava entrando e se instalando no miolo da planta. E aí não tem jeito, né? Por mais que a gente às vezes fica com dó de mexer na planta, porque estava com bastante raizinhas até legais na borda do vaso, não tem jeito. Se deixar, ela vai continuar com aquelas raízes, vai apodrecer o pé, o rizoma vai apodrecer e aí não tem mais jeito, pode jogar fora que não brota, entendeu? E assim, uma coisa para vocês observarem se dá para salvar uma orquídea ou não, não é raiz e não é folha, é rizoma. Então, se esse pezinho da planta aqui, ó, esse pezinho do bulbo tá verdinho ainda, tá vendo? Esses pezinhos aqui, ó, se ainda tá verde isso aqui, ela tem chance. Por mais que ela esteja feia, sem nada, né, às vezes brota e morre os brotinhos tudo, se o pezinho dele estiver verde, dá para você salvar.
tá? Vocês podem ver, ó, que eu deixei bastante raizinhas verdes. Esse aqui, ó, foi a que mais ficou raízes, principalmente aquelas que ficam na borda do vaso, né? Elas estão meio marronzinhas assim por conta da canela que eu joguei, mas enfim. Ajuda também, né, a cicatrizar aí todos os cortes que a gente fez nas plantas. E é isso, tá? Primeiro passo concluído, retirar toda a parte, né? Toda e qualquer parte e bulbo da planta que tá podre, que tá apodrecendo, porque é ali que tá a doença, ali que tá o fungo. Se a gente retira tudo, né? Por mais que precise sacrificar alguns bulbos que estão mais ou menos, vamos dizer assim, por mais que a gente tenha que cortar e diminua a planta, às vezes tem que dividir ela para fazer, né, esses cortes aí. Fazendo isso, tirando toda a parte que está apodrecendo, você vai zerar o fungo, vai tirar ele da planta, entendeu? Sem precisar usar fungicida nem nada. Então, por isso, vocês vão cortando até vocês verem que o corte ficou limpinho. Se ainda tem alguma manchinha ali no miolinho ali, né, onde você cortou, se ainda continua um apodrecimento, umas manchas mais escurinhas, mais amarronzadas, tem que continuar cortando e tirando até vocês verem que ficou verdinho o corte, sem nenhuma mancha, para vocês terem, né, acabado aí com o ataque de fungo. Depois disso, para a gente fazer, estimular, né, a emissão de novos brotos aí, de desenvolvimento em novas gemas de brotação, a gente vai fazer um furo no rizoma. Vocês lembram que eu mostrei para vocês que o furo no rizoma serve para fazer a sua orquídea aumentar a quantidade de brotos? Pois é, também serve para fazer uma planta que não brota, que às vezes está morrendo, também emitir esses brotos. Então, em cada um desses aqui, a gente dividiu ele em 3, né? Em cada um deles, a gente vai pegar o bulbo que está praticamente no meio, tá? Dividindo. Nesse caso aqui, gente, quando é uma planta que está morrendo, vocês não precisam contar a quantidade de bulbos não, tá? Vocês pegou aqui, ó, arruma um bulbo, vai no pezinho dele ali, ó, furou, né? Fez o furo ali no rizoma, aquilo ali já vai ser suficiente para estimular aí, né? Porque o ferro vai estar quente, já vai estimular a brotação por toda a planta aí, né, ao longo tanto do bulbo quanto dos outros da planta inteira, tá bom? Então vou pegar ali o ferrinho de solda para a gente fazer esse passo. Peguei aqui o ferro de solda, vocês podem estar utilizando um prego quente, tá? Isso aí fica a critério de vocês. Aí vocês vão vir mais ou menos aqui, ó, no meio, tá vendo? No bulbo que tá praticamente no meio, tem 2 ali e 2 daqui. A gente vem nesse aqui do meio, lá no pezinho dele, ó, e faz um furinho ali no rizominha, tá vendo? Ó, pegou ali bem no pezinho desse bulbo do meio, fez o furo, tá? Tá perfeito. Vamos fazer nos outros também. Pera aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, nesse outro aqui, a mesma coisa. Tem vários bulbos, a gente vai usar aquele ali do meio. Então, vou pegar o pezinho dele lá embaixo, ó. Tá vendo? Aquele de lá. O pezinho dele lá embaixo e a gente vai fazer o furinho bem ali, ó. Então, vocês pegam aí a plantinha que vocês têm, não importa qual seja, esquenta um ferro, um prego, qualquer coisa, e fura bem no meio dela assim, né? Como se fosse dividindo ela em duas, que isso vai estimular a brotação nesse lado da planta e também no outro, né? Então, assim, no mínimo 2 brotações novas vai surgir aí, tá? Fez o furinho ali, tá perfeito. Depois eu vou fazer no outro, o ferrinho esfriou, mas enfim. Depois disso, gente, ó, mais uma vez, canela em pó. A gente utiliza bastante para fazer isso, né? Salvar essas plantinhas. A gente vai pegar a canela em pó e vai, ó, jogar ali onde foi feito o furo no rizoma, né? O prego, o ferro ali já estava quente, então isso já evita, né, a entrada de fungos e bactérias na planta. Porém, a canela vai assegurar ainda mais isso, né? Então, pegou canelinha em pó, não tem problema, não faz mal para a planta, ó. Jogou ali onde a gente fez o furinho e tá feito, né, o nosso estímulo aí da brotação da orquídea. Já foi limpo o substrato velho, né, sobrou algumas raízes, tanto verdinhas quanto algumas secas também, porque por mais que a gente não quer, né, a gente tá salvando uma planta, então assim, de todo jeito vai danificar as raízes, então sobrou algumas aqui, mesmo, gente, que as raízes estejam todas secas, não corta tudo, porque nessas raízes tem aquele fungo chamado micorriza que ele ajuda, auxilia na emissão de novas raízes, tá? Então, essas raízes aqui ajudam bastante na recuperação. Feito o furinho no rizoma, a gente vai, né, passar aí para a parte do replante dela. A gente vai plantar da maneira certa, utilizando um substrato que vai estimular também essa brotação e esse enraizamento, né? E por fim, a gente tem que dar um jeito de jogar algum remédio, né, caseiro, uma receitinha caseira que eu tenho, para poder acabar
com os ácaros que estão naquelas folhas aí. Então acompanha o vídeo que ainda tem bastante coisa pra gente fazer. Bora pro replante. Então, gente, ó, para replantar eu vou estar utilizando o mesmo vasinho que ela tava, tá? Eu já lavei, passei água sanitária nele para matar qualquer tipo de fungo que às vezes possa prejudicar a planta, né? Ali dentro ainda ficou meio manchadinho porque é um vaso bem antigo, né? Mas ele é bem legal. Então, vou colocar aqui. E a gente vai utilizar carvão como substrato. O carvão ele estimula o enraizamento de plantas que estão morrendo, principalmente. Então ele vai ajudar demais na recuperação dessas orquídeas, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho em pedacinhos maiores, carvão de churrasco normal, tá, gente? Ó, não tem mais nada ali dentro. Carvão de churrasco normal, tem que ser novo, não pode ser carvão usado, porque senão não funciona, tá bom? E aí, ó, a gente coloca uma camadinha ali no fundo. E vamos posicionar essas plantinhas, né, que a gente está tentando recuperar elas aí. Como que a gente posiciona? Eu vou fazer o seguinte, aqui dentro desse vasinho eu acho que não vai dar para colocar todas, porque senão vai ficar muito cheio. Mas simplesmente, como a gente está tentando salvar, não sabe ainda nem por onde a planta vai brotar, vai emitir broto novo, né? Por mais que a gente fez o furo, ela pode brotar em qualquer lado. Então, não precisa encontrar uma posição correta para colocar, tá bom? Então, de qualquer jeito que vocês plantarem aí, desde que a planta esteja bem firme, bem fixada, tá perfeito, tá? Ó, eu vou começar com essa aqui que tá mais fácil. Posicionei a plantinha, tá vendo? Eu vou utilizar esses aramezinhos que estão pendurando o vasinho para poder fixar, ó. Pegou, amarrou aqui nas bordas, ó. Tá vendo? Igual eu falei, não precisa se preocupar com posição. Amarrou aqui, deixou a plantinha firme, é o que basta, né? Isso aí que vai ajudar e auxiliar no desenvolvimento dela. Gente, é muito importante isso, tá? Se uma orquídea não ficar firme na hora que você estiver replantando, não vai pra frente, tá? Ela não vai enraizar, não vai mostrar um desenvolvimento. Então, fixa a planta aí, vai amarrando ela, firmando, porque isso aqui que vai fazer, né, o sucesso aí do nosso replante. Ó, agora eu vou posicionar mais um, tá vendo? Eu vou colocar só dois aqui, aquele que tem mais raízes eu vou colocar em um outro vasinho. Mas eu vou mostrar simplesmente o plantio desse aqui pra vocês, porque senão é tudo a mesma coisa, né? Senão o vídeo fica grande demais. Só que assim, gente, ó, vaso não pode ser muito grande, tá? Se vocês colocam em vaso grande demais, geralmente não funciona. Então esses aqui vocês podem ver que as raízes, ó, cobriram boa parte daquele vasinho, né? E aí, é por isso que eu não vou colocar o terceiro, porque senão raiz em excesso pode causar excesso de umidade e aí, ao invés das plantas se recuperarem, né, elas vão se atrapalhar e não vai desenvolver bem. Então, ó, amarrei bem firme, vocês podem ver que as plantas já estão praticamente posicionadas, tá? Vocês vão colocar essa parte do pezinho dos bulbos, ó, por cima. Vocês não podem enterrar isso aqui, que senão não vai dar certo. Vocês lembram que a gente fez o furo, né? Se vocês enterrarem, vai manter a umidade e pode acabar apodrecendo o miolinho da planta, tá? Depois disso, a gente pega os pedaços de carvão maiores, tá? É importante que seja maior porque ajuda a não acumular muita umidade e isso vai impedir que aquele apodrecimento, aquela podridão continue, tá? Ó, pegou os pedaços maiores de carvão, posiciona ali, sem medo, tá? Pode apertar, não tem problema nenhum. Quanto mais firme ficar, melhor vai ser o desenvolvimento. Ó, vai arrumando direitinho, tá vendo? Pessoal, replante feito, tá vendo? Vocês podem observar, ó, que as raizinhas, o pezinho dos bulbos e principalmente a parte onde a gente fez os furos no rizoma da planta, ficou por cima do substrato. Tá vendo que não tá enterrado? Então, ó, coloquei umas casquinhas de pinos por cima para dar uma finalização mais legalzinha, né? Mas é isso aí, ó, só o carvão mesmo, joguei um pouquinho de casca de pinos por cima, se quiser colocar a brita também não tem problema nenhum, mas é importante utilizar bastante carvão para, igual eu falei, né, que ele estimule o enraizamento da planta. Fazendo isso em qualquer orquídea, não importa a situação que ela esteja, se o pezinho tiver verde, vocês fazendo isso, a brotação vai ser muito mais rápida, tá? Faz o furinho aí, depois você me conta. E isso funciona tanto para plantas que já estão bonitas se desenvolvendo, né? Vai servir para que elas brotem ainda mais, e para plantas que estão morrendo, que não brota, que não vai para frente, é perfeito, porque depois de fazer o furo, rapidinho elas vão emitir uma brotação nova. Depois disso aqui, um preguinho enferrujado, pega aí, tá bom? Pega um preguinho, coloca no substrato. Depois eu vou ver se eu acho um prego aqui para colocar, porque no momento eu não achei, mas enfim. Prego
no substrato, vai estimular ainda mais o enraizamento e o desenvolvimento dessa planta. Fazendo tudo isso, né, você já está fazendo meio que um combo aí para que a sua orquídea se desenvolva muito rapidamente, tá? E em relação a essas manchas brancas, olha só, deixa eu ver se eu vou tirar uma folha aqui só para mostrar para vocês, ó. Essas manchas brancas aqui, ó, nas folhas das suas orquídeas, para vocês combaterem isso aqui, que geralmente isso aqui é ataque de ácaro, tá bom? Para combater, vocês vão fazer o seguinte, misturar água e leite, pode ser leite de caixinha integral em partes iguais, tá? Um copo de água, um copo de leite. Mistura e borrifa em toda a planta. Pode borrifar no vegetal tudo. Não tem necessidade de jogar nas raízes, né? De molhar ela, regar ela com essa água, porque geralmente os ácaros estão mais presentes, né, nas folhas. Isso vai combater ácaro e fungo. Essa aqui eu vou fazer isso, tá? Então, o plantio tá feito, todos esses passos que eu mostrei para vocês. Depois do replante, a planta tem que estar firme, ela não pode ficar caindo, porque senão ela não se desenvolve, tá bom? E aí, agora, depois desse plantio, igual eu falei, né? Amanhã eu já vou estar utilizando essa mistura da água com leite. Se vocês quiserem, eu posso gravar depois e mostrar para vocês. Por enquanto, eu vou deixar a plantinha guardada lá dentro, porque hoje já tá começando a querer chuviscar, então ela não pode pegar a umidade, principalmente de chuva depois disso, tá? Porque ela estava emitindo brotos e aí sempre apodrecia. Para a gente combater esse fungo que estava apodrecendo a planta, ela vai ter que ficar alguns dias sem umidade ali no substrato, tá? Então, eu vou deixar uns 3 dias sem molhar, sem nada, tá bom? Até conseguir cicatrizar aquele furo que a gente fez, os cortes, né? Retirando todas as partes que estavam podres. Depois disso, eu vou molhar ela normalmente, só que sempre que eu ver que o substrato secou bastante, que eu vou molhar de novo. Se ficar exagerando na umidade, joga na água sem parar, continua apodrecendo, não vai ter adiantado nada que a gente fez, tá bom? Enfim, depois disso, logo logo os brotos já vão estar grandes, né? Por mais que aqui tem alguns brotinhos quebrados, essa outra parte aqui, ó, apodreceu praticamente tudo, né? Tem até uma raizinha bonitinha ali de um que tava ali, só que acabou apodrecendo. Mas é isso, tá, gente? Aquele outro que tá maior, com bastante raiz, eu vou até pegar aqui para vocês verem. Essa outra aqui, ó, eu vou pegar ela e vou plantar em um outro vasinho, tá? Então, vou fazer um replante também. E aí, logo, logo, depois de uns 10 dias mais ou menos, eu volto aqui para mostrar para vocês, né, como que tá o desenvolvimento dessas plantas. Tanto dessa que a gente replantou aqui no canal, quanto da outra que eu ainda vou estar replantando, né? Só que eu não vou estar filmando porque é praticamente a mesma coisa, tá? Então, o jeito de salvar uma orquídea que está praticamente morta é esse. Replantar, furo no rizoma, tira as partes podres, deixa firme no vaso, não pode ser vaso muito grande, coloca no carvão, um preguinho no substrato e se tiver com algum fungo ou algum ácaro, a mistura de água com leite 3 vezes na semana durante um mês vai resolver todos os problemas e rapidinho qualquer orquídea que às vezes não estava com nenhum sinal de vida vai começar a brotar e enraizar novamente, tá bom? O vídeo de hoje era esse, pessoal, ficou enorme, né? Eu falei bastante, mas eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, eu espero que vocês tenham gostado e quem gostou, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas. E é isso, hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã tô de volta com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas, tá bom? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, gente. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá?